Inclusive, eu acho bastante engraçado esse tema aparecer agora, diante do fato de que há 2, 3 meses atrás, ou nem isso, a gente estava com um processo muito interessante acontecendo na cidade de São Paulo, que vocês sabem bem que era a greve dos servidores municipais contra o Sampraprev, que, dentre outras coisas, objetivava retirar, fazer um confisco salarial de cerca de 20% dos servidores do município e, naquela ocasião, nós não víamos tanta disposição do conjunto dos vereadores em defender o direito dos servidores, defender os salários, defender os benefícios. Agora, alguns meses depois, alguns dias depois, de repente, parece que esse virou o centro da atuação de todo mundo. Defender os servidores, defender a reivindicação dos sindicatos. Naquela época, inclusive, a resposta que foi dada para a reivindicação dos servidores foi o quê? Foi o porrete da polícia, foi bomba de gás lacrimogêneo, foi professor apanhando na frente da CCJ, com a CCJ acontecendo livremente, como se nada tivesse acontecendo. E agora, de repente, a maioria dos colegas vira, de uma hora para outra, os grandes defensores dos servidores. Ora, tenha santa paciência, francamente, a gente precisa debater os projetos da forma como eles realmente são. Se aqui a gente estivesse discutindo a possibilidade de ter auxílios de saúde, bem como o aumento do vale alimentação para o conjunto dos servidores da cidade, nós, de fato, estaríamos tratando de defender a categoria, de defender os direitos dos trabalhadores, mas isso aqui é exclusivamente para os servidores da Câmara. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses. Vereadora, os servidores da quando Câmara... você puder, você dá uma parte, quando você puder. Claro, pois não, vereador. E eu gostaria de fazer um parênteses. Os servidores da Câmara são excelentes funcionários, sempre nos tratam muito bem, contribuem muito para o processo legislativo, enfim, eles sempre nos recebem muito bem, contribuem muito com o seu trabalho. Só que eles também sabem exatamente do que se trata, porque a gente está falando de possibilidade de dar benefícios para os próprios vereadores. Essa temática, por exemplo, do auxílio saúde, o vereador Milton Leite estava me explicando que no substitutivo, inclusive o fato de ter colocado um substitutivo mostra a compreensão do desgaste político que isso seria, né, no momento em que existe uma crise de representatividade brutal, a sociedade olhando para os espaços de poder, para a Câmara de Vereadores, para o Congresso Nacional, com tanta desconfiança, com razão, afinal de contas, na maioria dos dias, vira as costas para o povo, vota projetos só para si mesmo, ignora as principais demandas sociais, enfim. Por conta disso, o substitutivo foi apresentado e foi modificado, porque ele era, de fato, uma aberração, né? Os próprios vereadores teriam acesso a vale alimentação, sendo que a gente já tem um salário muito bem, obrigada. Inclusive, para fazer um parênteses, que foi dito erroneamente, os vereadores do PSOL abrem mão, sim, do reajuste salarial que nós votamos contrários ao ano passado. O Toninho e eu, a gente faz questão de, todos os meses, destinar o valor do reajuste para entidades de luta, para entidades que são muito comprometidas com os direitos da classe trabalhadora. Nós nunca pegamos esse dinheiro, ainda bem, porque a gente aqui tem um compromisso de fato real com esse debate que se faz sobre orçamento, sobre os privilégios da casta política, sobre o fato dos vereadores muitas vezes virarem as costas para a população. Então, justamente sabendo que era um absurdo, foi apresentado um substitutivo. Mas ele ainda continua ruim, porque significa fazer um ressarcimento de acordo com a relação com os planos de saúde. Então, quer dizer o seguinte, ao invés de a gente estar aqui discutindo mais investimentos para o SUS, mais investimento para a saúde, a gente vai fazer ressarcimento para plano de saúde, sendo que, inclusive, na nossa comissão de saúde, o próprio vereador Natalini faz excelentes debates a respeito disso, do quanto o dinheiro público está indo para encher os bolsos desses tubarões que lucram em cima da falta de saúde da população. Agora é a Câmara de Vereadores que vai seguir contribuindo com isso. Por que, ao invés disso, a gente não debate o fortalecimento do SUS, o fortalecimento, sim, do hospital, do servidor municipal, o fortalecimento dos médicos da saúde da família? Muito pelo contrário. A ideia é que haja dinheiro para escoar direto para o bolso dos planos de saúde, e com isso não dá para compactuar. E, novamente, dizer o recado péssimo que a Câmara de Vereadores dá para a população fazendo esse tipo de postura, porque a gente sabe que existe um desgaste muito grande, né? Quando a gente se volta somente para si mesmo, uma série de problemas acontecendo na cidade, a gente aqui debatendo, enfim, se esforçando para votar algo que beneficia somente aqueles que estão, inclusive, loteados nos nossos gabinetes. Isso é uma postura muito ruim, é uma sinalização que não deve acontecer. Tanto é, eu estava comentando a respeito do que aconteceu na CCJ, que hoje eu estava comentando com o Toninho um pouco mais cedo, né, Toninho, que não passa nenhum fio de cabelo nosso mais na CCJ, justamente pela postura
postura que a gente teve combativa de se aliar com os servidores durante o processo de votação do Sampaprévia. É uma espécie de vingança. Olha só, esses eram aqueles vereadores que expuseram quais foram os vereadores que estavam contra os servidores, então agora nada mais vai passar deles aqui dentro. Não tem problema nenhum, porque o nosso compromisso político não é esse, não é com fazer acordo, não é para ter nenhum tipo de benesse dentro ou fora. Nosso compromisso é com os trabalhadores.